Tivemos aqui um grande avanço, né? Porque o Paulo já está admitindo como um si a hipótese de o Joe Biden ter que ser felicitado pela vitória, né? Grande avanço. O governo do presidente Bolsonaro seria outro se um surto de ridículo baixasse no Palácio do Planalto. Mas o presidente tem dificuldades para enxergar a dimensão do ridículo. Eu escrevi há pouco sobre isso e eu dizia que no caso da sucessão presidencial americana, o Bolsonaro sempre operou sem um plano B. Ele só tinha um plano A. Ele deu com a cara na parede. Em vez de recuar, ele fica batendo com a cabeça na parede, esperando que se abra uma porta de acesso à Trumpolândia, o país imaginário onde a vitória do Joe Biden não existe e o Donald Trump vai ter mais 4 anos de mandato. O vice-presidente Hamilton Mourão vinha coçando a língua desde o início da semana para reconhecer a vitória do Biden. Mas por deferência ao Bolsonaro, por comodidade, ele disse que o presidente ia esperar a resolução do imbróglio dessa eleição americana para depois transmitir os cumprimentos, foi o que ele disse, os cumprimentos do Brasil a quem for eleito. E foi como se o Mourão esbarrasse no ridículo, pedisse desculpas ao ridículo e passasse adiante, sem reconhecer que o ridículo é o ridículo. Ele foi desautorizado pelo Bolsonaro, que disse que nunca falou com o vice-presidente sobre Estados Unidos, e, aliás, não tem falado sobre tema nenhum, foi o que disse o Bolsonaro, e o Mourão, então, decidiu fugir do ridículo, ainda que de mansinho. Como indivíduo, eu julgo que a vitória do Joe Biden está cada vez mais sendo irreversível. Aí ele soa otimista. O vice Mourão diz que, a despeito dessa dificuldade do presidente Bolsonaro em reconhecer o ridículo, o Brasil vai manter desobstruídos os canais de diálogo com os Estados Unidos. Esse otimismo não orna com a facilidade com que o Bolsonaro associa o Joe Biden à imagem de pólvora, superada a saliva, vamos para a pólvora. Essa hesitação do Bolsonaro em reconhecer o óbvio vinha colocando o Brasil na constrangedora companhia de Rússia, Coreia do Norte, China. O presidente chinês, o Xi Jinping, já evoluiu para o reconhecimento da vitória do Biden sobre o Trump. O Bolsonaro agora está ao lado do autocrata russo, Vladimir Putin, do ditador norte-coreano Kim Jong-un e de gente como o Paulo Figueiredo, que ainda não admitiu o resultado da eleição nos Estados Unidos. Se o Bolsonaro ainda fosse um deputado do baixo clero, ele abraçaria o ridículo sozinho, mas no Palácio do Planalto ele arrasta o Brasil junto. O Mourão pode tomar distância, como ele está fazendo, mas o país não pode, não tem como se mover. O país é refém da falta de senso do seu presidente. E por que essa falta de senso é ruim? O reconhecimento do Bolsonaro em relação à vitória do Biden não importa à Suprema Corte dos Estados Unidos, importa ao Brasil, que precisa se reposicionar nesse cenário. O Brasil está saindo de uma relação personalista e inadequada do presidente Bolsonaro com o Trump, mas precisa ter um relacionamento muito mais adequado com os Estados Unidos. São o nosso segundo parceiro comercial. É preciso que se estabeleça uma relação de Estado para Estado. E está o nosso presidente a hostilizar o presidente eleito, dificultando o estabelecimento dessa relação. É por isso que é importante que ele dê o braço a torcer, não porque os americanos estão preocupados, ou porque a Suprema Corte vai prestar atenção em posições de líderes mundiais, não. Isso é de interesse do Brasil.